Quando a gente fala de saúde, a gente fala de vários pilares conectados, porque a gente tem 3 pilares principais. A gente tem o pilar físico, a gente tem o químico e a gente tem o emocional. Quando um dos 3 está em desequilíbrio, isso acaba gerando toda uma sobrecarga no sistema e um retardo na melhora da dor. Eu já tenho mais de 11 anos de experiência clínica e o que eu observo muito aqui no consultório é exatamente isso. Camila, eu tenho dores, eu sofro com muitas sobrecargas, eu tenho lesões há muitos anos, eu já fiz vários tratamentos e nada resolve. Nada eu consigo ter uma efetividade no tratamento e falar, zerei. Gente, eu costumo falar o seguinte, o problema não são os profissionais pelos quais você passou. Muito pelo contrário, o problema é que você está querendo tratar um sistema que tem várias vertentes com uma ferramenta só. Faz sentido? É como se eu tenho um sistema que são necessárias várias ferramentas diferentes e você está querendo tratar com uma só. E o que eu sempre falo é que a quiropraxia, por exemplo, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas eu sei que ela sozinha não vai resolver as dores do mundo. Foi justamente por isso, através de várias percepções, que eu desenvolvi o método. Porque muitas vezes o paciente chega aqui com dores físicas, com uma sensibilidade, com um corpo muito inflamado. Então a gente precisa olhar para esse sistema, entender o que é que está acontecendo e harmonizar ele. Porque se eu focar só onde eu tenho a dor, o que acontece? Eu não vou sair do lugar. Eu até apago o incêndio, eu alivio a dor momentânea, mas daqui a pouco volta. Porque a dor, gente, ela é a ponta do iceberg. E para eu chegar na ponta, eu tenho toda uma estrutura embaixo que está somatizando aqui. E o nosso corpo não deixa de ser diferente. Então, quando eu entendo isso, eu falo, olha, eu preciso entender o que é que está gerando essa dor. Eu preciso entender qual foi o fator que gerou e que desencadeou essa lesão. E a partir do momento que eu avalio e eu entendo isso, analisando cada paciente de forma única, dentro do modelo de mundo dele, dentro da realidade dele, quando eu consigo me conectar com o paciente, entender a real necessidade dele, a gente consegue juntar as ferramentas certas para acelerar esse processo de dor. Então, muitas vezes, você fazer essas modalidades todas separadas, você vai ter um ganho porque elas são sensacionais, mas você não vai ter o resultado efetivo. Então, quando a gente mistura a quiropraxia, que é onde a gente trabalha todo o alinhamento da sua coluna, do teu sistema nervoso, quando a gente entra junto com a fisioterapia para estruturar o seu corpo, para trabalhar o seu condicionamento físico, para reorganizar e desinflamar a estrutura, quando a gente trabalha com a liberação miofacial para quebrar esses pontos gatilhos, esses nódulos, deixar esse tônus, essa estrutura muscular mais harmoniosa. Quando a gente entra também, em alguns casos, com a acupuntura, que é justamente para ir direto na raiz da dor e direto harmonizar esse sistema, tanto emocional quanto físico, é onde eu realmente começo a ver o resultado e o alívio da dor. Porque eu estou avaliando um sistema e entendendo a real necessidade dele. Por isso que o nosso método, gente, ele é tão eficaz, porque cada indivíduo é único. Cada pessoa que senta aqui, ela está passando por um processo de vida, ela está em um momento. Então, eu preciso entender o que está acontecendo.
É muito comum pacientes sentarem aqui e estarem num pico de estresse muito grande, numa fase emocionalmente muito conturbada. E aí, se eu não entender, acolher esse paciente e muitas vezes também encaminhar ele para um profissional da terapia, da psicologia, eu não vou conseguir sair do lugar. Porque a dor, muitas vezes física dele, está vindo de uma somatização emocional, mesmo ele tendo alguma lesão já. Vocês conseguem perceber como o nosso corpo ele é uma engrenagem que ele está toda conectada. Então é justamente por isso que a gente desenvolveu esse método, que é para realmente reabilitar esse sistema de dentro para fora. E aí adivinhem qual que é a consequência disso? Alívio da dor, melhor da qualidade de vida. A maioria dos pacientes conseguem voltar às suas rotinas, fazer os seus esportes, fazer as coisas que gostam e levar, que é o principal, no meio desse mundo louco que a gente vive, é você ter paz, é você fazer as coisas com tranquilidade, sem dor, com mais bem-estar. Espero poder ter esclarecido. E se você está sentindo dor ou conhece alguém que já está nesse ciclo vicioso de dor e que você não aguenta também mais ver essa pessoa assim, encaminha esse vídeo para ela e até o próximo.